melhor de Deus pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Sobre os materiais, eu estou acompanhando aí os materiais da editora Vento Sul, e no início eu resisti um pouco a esses materiais, como todas as pessoas resistem, né? Nós enxergamos esse material como uma literatura, como um livro comum, e todas as pessoas, você pode ter certeza que enxerga dessa mesma forma quando tem o primeiro contato. Até que no momento oportuno, Deus me deu a oportunidade de meditar um pouco no livro A Esposa em Modelação. Opa, olha aí. Né? Esse livro aqui, e Deus está falando muito comigo através desse livro, mudando os meus pensamentos, mudando os meus conceitos e me edificando. E assim, eu estou muito grato a Deus, eu sei que aqui é revelação mesmo. Eu até tive um pensamento assim de que hoje a Bíblia, são várias as pessoas que meditam na Bíblia e falam que não entende, que não consegue ter um discernimento. Isso por quê, talvez? Porque para você entender a Bíblia da forma que ela é, nós precisamos de um preparo, nós precisamos de renúncia, nós precisamos de uma meditação maior. E quantas vezes o apóstolo já renunciou, ou quem escreveu esse livro, né, renunciou para hoje ter essa revelação de Deus de fazer um livro tão maravilhoso como A Esposa em Modelação. Então ali teve muita renúncia, né? Ele abriu mão de muitas das coisas e Deus deu a revelação para ele, e hoje nós pegamos aqui um alimento sólido e um alimento como leite também, que tem as duas nutrições aí para todos os tipos de pessoa, né? A Bíblia, talvez, tem pessoas que é um alimento muito sólido, que não consegue absorver ali informações, não consegue ali pegar o espírito da palavra, ser edificado através da palavra, porque não teve uma edificação ainda na palavra de Deus. E com o livro não, com o livro nós temos o leite e depois tem o alimento sólido também, que é a palavra de Deus. Jânio, o que te chamou a atenção assim nesse material? Por que o Jânio escolheu já de cara, vou escolher primeiro o Esposa em Modelação para começar? Primeiro, ele não me chamou a atenção por ter esse título, A Esposa em Modelação, né? Por falta de conhecimento. Até então, que em uma pregação eu ouvi o apóstolo falando que essa esposa em modelação era para homens e para mulheres, porque eu poderia me colocar na posição de esposa de Cristo, do próprio Deus. E ali eu falei, deixa eu pegar aquele livro e me colocar na posição de esposa, que a esposa, por ela ser submissa, eu creio que eu vou desfrutar ali das bênçãos da visão celestial de Deus, por me colocar como servo dele, né? E aí eu vim na primeira página aqui, Marcelo, desse livro aqui, Esposa em Modelação, que fala muito conosco, realmente é uma revelação assim divina. E no primeiro capítulo aqui, Deus já nos mostra aqui que ele tem um plano para cada um de nós que se colocamos à disposição de Cristo, né? Só que nós temos que desvendar esses segredos, esses mistérios que Deus tem pra gente. E como que nós vamos desvendar esses mistérios se talvez a nossa vida, como nós falamos aqui, não está de acordo com aquilo que Deus deseja de mim, né? E através da Bíblia, como a gente não tem essa vontade de se alimentar, esse espírito de comer da palavra, talvez a gente demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E no livro A Esposa em Modelação, nós vamos encontrar aqui os versículos, citações bíblicas e em seguida a revelação, que é onde que vai ficar mais fácil para mim introduzir de acordo com as normas do Senhor, para mim me colocar ali realmente como esposa de Cristo, né? Então isso me chamou a atenção, porque assim, eu até comecei a indicar para minha esposa, falei, bom, você lê A Esposa em Modelação, mas quando eu comecei a meditar nesse livro, eu vi que eu tenho bem mais informações para mim comer dele, para me nutrir desse livro, de que talvez a minha esposa. Ou seja, o nome que está ali é a esposa, daqui a pouco, peraí, eu que sou o marido, talvez eu estou encontrando mais alimento aqui do que propriamente a minha esposa, que está o nome e o título do livro. Exatamente, porque assim, a minha esposa, claro que ela tem que ser submissa a mim, mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser submisso a Cristo, eu vou tratar esse assunto com ela com respeito também. Né? E pelo meu discernimento, meu conhecimento próprio ou do mundo, eu jamais vou chegar nesse ponto de vista de que pela minha esposa ser submissa ao esposo e que eu sou o cabeça, que eu tenho toda a autoridade, que não tem ninguém para mandar em mim. Né? Totalmente errado, né? E através do livro a gente consegue entender de que nós temos um
um mestre maior ainda, um esposo que está com os olhos postos em nós o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer fala, em qualquer situação que você está. O nosso marido, que é Cristo, ele tem bem mais assim o poder sobre a minha vida do que a minha própria esposa, né? Porque ele sabe de todas as minhas atitudes. E como que eu vou entender que eu sou a esposa de Cristo, que eu tenho que ser submissa a Cristo, se eu não tenho entendimento e um conhecimento da palavra de Deus, né? Então aqui está tudo revelado, mastigado, e fica muito fácil assim, para a gente ter mais fé em Deus, para a gente realmente aprender a respeitar as vontades do nosso Deus celestial. Eu quero deixar os ensinamentos aqui para os irmãos também, que está no livro Esposa e Modelação, que hoje quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos cheios de vontades, de desejos. Talvez nós venhamos se achegar a Deus justamente não por ter fé nele, mas sim desejando alcançar uma bênção dele de início, né? Que é a grande maioria que começa na igreja, né? Praticamente eu costumo falar que nós todos, porque se eu não precisasse de Deus também, numa situação difícil da minha vida, eu não estaria aqui hoje falando, testemunhando a favor de Cristo. Então, nós chegamos dessa forma, com a alma faminta ali, mais de coisas materiais, né? E aí Deus dá um ensinamento pra gente aqui no livro, que fala assim, ó, que pra gente conseguir essas coisas, nós temos que seguir esses ensinamentos. Eliminação da velha natureza, exercitando as virtudes divinas, o desapego dos bens materiais e o incentivo da prática de relacionamentos perfeitos. Então, eu vejo assim que através, quando você lê isso daqui, você começa a entender, se colocar no seu lugar. Falar, realmente, e talvez isso aqui é tão difícil para a gente encontrar na Bíblia, né? A gente fala assim, irmãos, você tem que desapegar da velha criatura, você tem que nascer de novo, você tem que transformar em uma nova pessoa. Você agora... a pessoa que já morreu, ela não tem mais poder nenhum, ela não tem mais movimento nenhum. E quando nós chegamos a Cristo, é isso que acontece. Nós morremos, é uma velha criatura. Como que essa pessoa morta, essa criatura que já está morta, que já não tem mais ali movimentos, vai ficar o tempo todo exercitando a favor dos meus desejos carnais? Tendo vontade, por exemplo, né? Sim, sim. Sim, e aqui no livro ele mostra com muita claridade assim, algumas das coisas que nós temos que fazer para fazer essas bênçãos chegar na nossa vida. Então hoje, para todos os irmãos aí que se achegou a Deus ou que não recebeu ainda as bênçãos, as dádivas de Deus, esse aqui é um conselho que o livro Esposa e Modelação deixa aí para todos os irmãos, que nós temos que ser uma nova criatura, nós temos que desapegar dos nossos costumes, dos nossos hábitos, para que assim nós possamos chamar a atenção do nosso esposo, que é Cristo Jesus. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.